Olá a todos. Eu espero que vocês estejam bem e que assim permaneçam. Meu nome é Elisângela de Jesus Furtado da Silva. Sou professora substituta na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, motivo desse conteúdo, esse conteúdo está sendo criado, um conteúdo extracurricular, e a proposta é que nós, de apresentarmos discussões de teorias, de conteúdos que perpassam a graduação em administração, mas no interface com o momento atual que nós vivemos, né? Então, justamente por isso, eu trago a discussão da reestruturação produtiva em tempos de pandemia. Reestruturação produtiva é um conceito visto na faculdade de administração, né? Na graduação de administração, e é um fenômeno discutido por Alves, é datado, né? Da década de 70, a gente vai ver isso com mais profundidade. Mas nós, diante da pandemia, nós estamos diante de um cenário que tudo que nós conhecemos até então, existe uma possibilidade de ser revisto, né? E a pandemia, ela é um evento que modificou as nossas vidas profundamente. Vários de vocês já devem ter ouvido falar a expressão do novo normal. Isso significa que a pandemia, né, pelo Covid-19, produziu modificações na nossa vida no nível cotidiano, em todas as esferas sociais, inclusive a produtiva, né, a instância produtiva. E a importância de discutir a reestruturação produtiva no campo da administração é porque ela, enquanto campo do saber, é um dos campos responsáveis por produzir respostas, né, para esse período de incertezas que nós temos. Não temos respostas ainda objetivas para dar para todos os nossos problemas, né, os problemas oriundos dessa situação, mas refletir sobre essa situação já é o primeiro passo para isso, né? Então, a nossa intenção aqui é realmente despertar nos discentes, nas pessoas, questões reflexivas para que a gente possa usar novas lentes aí para entender esse cenário que nós vivemos. Então, falando um pouco sobre o percurso da nossa discussão, primeiro eu vou falar um pouco sobre a contextualização, né, histórica aí que se deu esse processo de reestruturação produtiva nos termos de Alves. O que seria, afinal de contas, né, essa reestruturação produtiva, na visão dele? Quais as limitações desse processo, teoricamente, né, inclusive uma discussão que dialoga com outros autores críticos, e casos que apontam questões relativas à reestruturação produtiva. E aí os nossos desafios, né, porque são nossos os desafios, as formas para lidar com esse novo cenário. Bom, então falando um pouco sobre essa questão histórica, né, a dimensão histórica, a reestruturação produtiva, ela também foi chamada de terceira revolução industrial, né, que foi uma mudança, a forma de produzir, ela foi totalmente alterada, né. Até aquele momento, no pós-Segunda Guerra Mundial, o modelo de produção, ele era hegemonicamente baseado nas teorias, nas concepções taylorista-fordista. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, diversos países estavam arrasados no nível econômico, no nível social. E esse modelo, a forma de produzir, a demanda por produção era muito grande, né? E a forma de produzir, ela foi tensionada a se desenvolver de uma forma como não tinha acontecido antes, né? E aí, esse panorama foi uma situação propícia para o desenvolvimento do modelo toyotista, que é justamente o modelo que se opunha a essas duas formas de produção, né? A fordista e a taylorista. E ela começa a se desenvolver no Ocidente a partir da década de 70. Então, de acordo com o Alves, a reestruturação produtiva é um fenômeno ligado à globalização, mais precisamente ligado à globalização, à competição globalizada, né? Então ele entende que na verdade essa reestruturação produtiva, ela se deu em função da competição de mercados que já não mais eram internacionais.
já eram empresas que extrapolavam os limites nacionais. E ela foi baseada em dois grandes elementos, né? A inovação tecnológica e organizacional. Depois ele vai abordar isso com mais profundidade e vai desmembrar isso em dimensões, mas a princípio os dois elementos fortes seriam esses, né? Aí nós temos os desenvolvimentos da questão informática, né? A microeletrônica, a produção industrial, a robótica, o melhoramento, né, do desempenho dos computadores e a inovação organizacional, né, que ela foi no sentido de racionalizar, um termo para dizer tornar mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo o modelo produtivo, né, a forma como as pessoas produzem os bens e os serviços. Então, todos esses fatores aí, terceirização, just in time, Kanban, ilhas de produção, todos esses e alguns que não estão aí, né? Nós temos, por exemplo, o downsize, o enxugamento, que é um enxugamento, né? Eles pretendiam, em última instância, eles são formas de racionalizar o processo produtivo. Por quê? Uma das questões no Taylorismo e Fordismo já havia se avançado nas formas como tornar o processo produtivo mais barato, né? Menos oneroso para as organizações. Mas ainda havia questões centrais. E aí, no modelo toyotista, nós temos a concepção, passamos a ter a visão de que racionalizar era possível tornar ainda menos oneroso o processo produtivo com base em mudanças na forma de produzir. Por exemplo, produzir somente diante da necessidade, né? A questão rever os estoques, que eram processos que oneravam, caríssimos, né? Que muitas das vezes se traduziam em despesas para as empresas. E aí, duas questões centrais aí na reestruturação produtiva é a globalização e a internacionalização da economia, né? E o neoliberalismo como ideologia dominante. Então, dentro dessa concepção de livre mercado, não mais a figura estatal, os estados seriam limites para as organizações, né? Os limites seriam globais e os fluxos também, né? Nós vemos aí todo um processo de distribuição social do trabalho que não mais levava em consideração os limites geográficos dos países. E é por isso que a China concentrou tanta mão de obra, né? A China concentrou muita produção, passou a concentrar muito a produção de diversas empresas. E esse é só um aspecto. Nós temos todo o mundo, ele apresenta, os países, né, as regiões, elas apresentam potencialidades que foram exploradas nessa concepção de máxima eficiência com redução de custos. Ainda falando sobre um pouco as tendências centrais, nós temos aí mutações diferenciadas do sistema de emprego, né? E a regressão do welfare state. Quais são essas duas concepções? Elas caminham no mesmo sentido. A mutação do sistema de emprego é o que o Alves vai falar de precarização do trabalho, né? Então, nós temos aí diversas transformações que vão impactar na forma como o trabalho formal ele era visto e como ele era exercido, né? Por exemplo, no Brasil, nós tínhamos houve uma época, um período em que o trabalho formal, a carteira assinada, ela era um emprego vitalício, né? E aí, com base num acordo, esse emprego com garantia vitalícia, né? Ele foi trocado pelo fundo de garantia por tempo de serviço, né? Pela multa aí pelo tempo de serviço. E aí isso também vai na mesma medida em que que o ideal passa a ser de um estado mínimo, né? A de um estado que se preocupa basicamente com a segurança, né? Então aquela situação welfare state é justamente isso, estado bem-estar social. Esse estado diminui, passa a se preocupar somente com a garantia da segurança, e a segurança entendida como
proteção das fronteiras e manutenção da ordem interna. Então, essas seriam as preocupações do Estado, governo, né? Os bens, e logo nessa mesma concepção, o recolhimento de impostos, ele financiaria somente, estaria prioritariamente dedicado à segurança. E não mais à questão a preocupação com a dimensão social. E aí, a reestruturação produtiva, ela produziu reflexos muito intensos na questão do trabalho, né? Que a dimensão produtiva, ela é basicamente, ela é constituída por trabalho, né? Não foi só de desenvolvimento tecnológico. As pessoas passaram a produzir de formas diferentes, só que de uma forma com ideais implícitos, né? E aí, o trabalho na concepção de Henry Ford e Frederick Taylor, nós tínhamos aí a questão da mecanização do trabalho, né? Aquela concepção de que o trabalho mais eficiente, que seria menos oneroso, seria aquele trabalho que pudesse ser controlado minimamente nos seus movimentos. Então, por isso nós temos a mecanização, os processos mecanizados, o controle dos tempos e movimentos dos trabalhadores. E aí, nós temos um processo que fragmenta esse trabalho em diversas etapas, né? Entendendo que ao fragmentar, qualquer pessoa poderia ser capaz de desenvolver qualquer tarefa e que assim se obteria a alta especialização e a rapidez a garantia da rapidez na execução das tarefas. E aí, gente, após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Essa experiência aí observada nas fábricas, né, da Toyota, ela passou a ser muito evidenciada, porque ela se contrapunha a todo esse modelo produtivo baseado no Taylorismo e Fordismo, né? Então ele era uma forma totalmente diferente de se produzir, mas que ela estava muito conectada com a cultura e com o contexto social do Japão naquele dado momento histórico, né? Mas isso, como ela foi, esse modelo produtivo, ele foi visto como altamente eficiente. Ele representava um ganho muito grande em relação aos modelos até então conhecidos, né, e difundidos pelo mundo. E aí esse modelo ele encontrou um cenário muito propício para se difundir. Então, várias organizações pelo mundo adotaram esse modelo, né? Perceberam esse modo de produção na Toyota como um modelo, né? Adotaram como um modelo de produção e implantaram nas suas organizações, né? E aí esse modelo, ele provocou modificações tão intensas, porque não é somente a produção, por exemplo, com base na necessidade. É toda uma nova forma de entender a produção. E aí o Alves vai falar que ela ficou conhecida como acumulação flexível, né? Ele vai entender que a reestruturação produtiva, ela possui 3 dimensões. Ela é constituída por 3 dimensões. As inovações organizacionais, tecnológicas e sociometabólicas. E aí, para desmembrar um pouco, né, essas dimensões que ele coloca, as inovações organizacionais, elas dizem respeito às tecnologias gerenciais. E aí, o toyotismo corresponde a essa inovação. Tecnológica, a gente pode incluir mesmo a questão dos avanços na microeletrônica, da robótica, a questão do desenvolvimento das redes, a internet aí, né, nós temos uma expansão sem precedentes do volume de dados propagados, né, em função da internet. E as inovações sociometabólicas, que o Alves vai falar que é justamente essa busca de mobilizar subjetivamente o trabalhador. Então, não mais nós superamos
a questão do controle somente objetivo do trabalhador, né? Aquele controle orgânico, mecânico. O controle passa a ser em outro nível, né? E aí esse controle subjetivo, né? Esse ideal de se controlar subjetivamente o trabalhador. Na dimensão, na administração, é uma discussão, inclusive, desenvolvida pela sociologia do trabalho. E aí, nós passamos então a ter as organizações flexíveis, né? Que é justamente nesse ideal, são organizações que são criadas justamente nesse ideal de corresponder à necessidade. Então, a necessidade é que vai determinar o nível de produção, a intensidade, o número de trabalhadores, qual trabalho deve ser efetuado. Isso visando a máxima eficiência no processo produtivo. E aí se tem estruturas inovadoras e descentralizadas, né, ao invés de se concentrar de uma mesma fábrica, de uma fábrica de automóveis, concentrar totalmente a sua produção em um dado local, nós temos a possibilidade de que essa organização expanda e parte da sua produção seja realizada em outros países, por exemplo, que é a questão, por exemplo, nós temos aí a Apple, né? O desenvolvimento dos produtos são feitos em um local, a produção de determinados componentes são feitos em outros locais, e isso levando diversos fatores em consideração. E aí nós temos a excelência das competências, né? Essa concepção de que, com isso, se a gente descentraliza a produção, é possível explorar ao máximo as possibilidades, as potencialidades locais, né? No mundo, e aí a nível de mundo, não extrapolando essas fronteiras nacionais. O primado da confiança, né? Que ele vai falar disso, que é essa possibilidade mesmo de a empresa não ser mais, ela contar com parceiros, com parceiros mesmo que vão ajudar a produzir então uma empresa, ela não mais responde pelo seu produto de forma absoluta, ela tem aí diversas outras organizações que ela particiona esse processo produtivo, né? E a maior, né, também uma concepção, não necessariamente quer dizer que isso se concluiu, mas o primado da maior participação dos trabalhadores, né? Discutiu-se muito isso a partir da reestruturação produtiva, né? A possibilidade dos trabalhadores serem parte ativa no processo produtivo, de contribuírem com o trabalho, né? Com o desenvolvimento do trabalho. E aí nós temos algumas concepções. A reestruturação produtiva, ela foi algo, primeiro, né, a implementação desse modelo toyotista no mundo, em várias organizações pelo mundo. E aí, sem muita essa preocupação de que o modelo que era bem sucedido no Japão, ele foi simplesmente transmutado para outro local, né? Sem essa preocupação de realidades completamente distintas. Então, isso resultou, como nós estávamos a falar de realidades distintas, desdobramentos distintos também. No caso específico do Brasil, a gente tem aí, e aí né, é justamente isso, esse tópico, o primeiro tópico aí vai falar disso, que toda análise ela deve levar em consideração as temporalidades, né, e o espaço. Então, não só a análise, mas a implementação de modelos, elas devem fazer essas leituras, elas devem ser sensíveis às diferenças contextuais, históricas, sociais aí das organizações. Então, a reestruturação produtiva ela aconteceu no Brasil num período de intensa recessão, né? Desemprego, estabilidade, né? A abertura comercial tinha acontecido há pouco. E aí, aqui no Brasil, como nós já tínhamos um contexto de recessão, a absorção de um modelo de enxugamento, né, de intensificação da eficiência,
tendo em vista somente a questão da acumulação, né? Todo o processo, enxugar todo o processo na medida de que ele se torne cada vez mais lucrativo. Isso levou a uma intensificação do desemprego no Brasil. E aí nós temos a redução do emprego industrial, porque um dos desdobramentos do toyotismo foi justamente o downsize. Como produzir gastando menos? Então, aí nós temos aí aquelas mudanças, né, em que antes empresas tinham um departamento com diversas salas para as subdivisões, para as diversas áreas comerciais, as diversas áreas das organizações, e aí nós temos aquele modelo que não há mais paredes, há uma sala ampla, todos trabalham ali no mesmo ambiente. Na odontologia, por exemplo, as clínicas odontológicas, elas passaram por um processo justamente de downsizing, né? Até então, assim, o modelo de clínica odontológica o ideal era uma pessoa sendo atendida por sala, e aí nós temos os vários modelos estruturais que têm em consideração, né, que levam em consideração justamente o processo de downsize, modelo toyotista, para, né, elevar ao máximo a eficiência, né, a potencialidade de consumir recursos, de racionalizar ao máximo recursos e a produção. Nós temos também aí a redução do trabalho, né, com carteira assinada. Se estamos falando de organizações flexíveis, isso, claro, se desdobra nos trabalhadores, né? Então, aí o trabalhador, né, aí nós temos todo o discurso aí da gestão de pessoas, de que o ideal, a característica ideal dos trabalhadores é aquela que são as ligadas à resiliência, à adaptação, né, capacidade de se adaptar, flexibilidade, justamente porque são características que correspondem a esse novo modelo, né, a essa nova concepção aí de produção. E aí nós temos aí, né, um trabalho temporário e terceirizado, a expansão desse trabalho temporário e terceirizado, que o Alves vai ter uma crítica dura, vai falar que vai fazer, justamente corresponde a um processo que, na verdade, precarizou o trabalho, né? Um processo produtivo, então, em suma, que a reestruturação produtiva, ela significou a precarização do trabalho, né? Claro que não somente resumindo a isso. E aí, pensando nessa questão, né, do que foi a reestruturação produtiva lá na década de 70, como que uma pandemia desestabiliza noções cristalizadas, né, refletidas em jargões ideológicos lá discutidos por Alves, né, da sociedade do conhecimento, da sociedade pós-capitalista, e que ainda vive, né, esse ideal de busca da centralidade do trabalho. A pandemia, ela realmente é uma oportunidade de revermos tudo que nós temos conceitualmente até agora. Essa concepção, se já era verdade antes, agora ela se torna incontornável, né? Nós temos aí diversos conhecimentos que foram produzidos fora do contexto brasileiro e que nós já percebemos os limites das transposições teóricas sem nenhuma reflexão. E uma pandemia faz com que a gente perceba que, na verdade, essas concepções, elas não são cristalizadas e elas não permanecem imutáveis, nem mesmo para o próprio contexto em que elas surgiram, justamente em função da pandemia, né? E aí nós temos uma oportunidade ímpar de repensar esses processos, essas concepções teóricas, frente a esses processos que nós vivemos atualmente. E aí, por que eu estou falando disso, né? Uma relação direta com os processos do pós-reestruturação produtiva com o momento atual tem a ver justamente com a produção de EPIs, né? Aí nós temos duas matérias, uma da Época e outra do Globo, que vão informar justamente disso. A China passou de maior produtora de produtos de equipamentos de proteção individual, ela passou de maior produtora mundial para maior consumidora mundial.
E isso produziu uma série de questões, né? Estamos falando de uma doença que leva a óbito milhares de pessoas em poucos dias, né? E aí a questão do EPI se tornou central, o acesso ao EPI. Então, dentro dessa concepção de que o modelo, a organização deve ser flexível, deve descentralizar a produção, né? A descentralização produtiva, ela é colocada em xeque justamente por essa situação. Uma pandemia mostrou que esse processo, esse ideal, ele tem limites, né? Os países se viram vulneráveis com a situação de que não mais controlavam questões que eram centrais, né, para eles, né? A questão da possibilidade de ter acesso a produtos e serviços que eram fundamentais à vida. Então, isso fez com que nós percebêssemos que, na verdade, nós estamos diante de um cenário que pode realmente motivar uma nova reestruturação produtiva. Essa questão aí do novo normal, né? Seria a discussão do novo normal no modelo produtivo. Mas em que sentido, afinal de contas, vai esse pós-pandemia, essa nova possibilidade de produção? Bom, aí é necessário que nós revisemos o passado para não incorrermos no erro novamente. Porque Alves e diversos outros autores vão falar desse processo produtivo que coloca a questão da acumulação do capital em detrimento de qualquer outro fator social, né? A primeira questão aí é justamente colocada, né, por vários autores, Trachtenberg, Marx, Tuff e Faria, vão falar de uma característica muito própria do campo da administração. A forma como nós absorvemos, como nós lemos teorias e como nós aplicamos, né? Simplesmente, nós temos o campo da administração, ela pinça conceitos teóricos e ela aplica ao campo produtivo, né, ao campo econômico, mas sem reflexões dessas do tipo do modelo toyotista, né, em que ele foi considerado um modelo ideal, mas sem fazer-se as considerações com relação à transposição de um modelo com questões sérias, né, com limites sérios aí de culturais, históricos e contextuais. E aí, nós temos uma outra questão, que é a baixa preocupação ética ou responsabilidade social. E isso também nos administradores, né? Somos todos responsáveis, né? Tanto quem produz teorias quanto quem as aplica, né? Então, o primado, privilegiar a dimensão econômica ou a acumulação em qualquer, desconsiderando todas as outras dimensões, na verdade, não tem respaldo científico, né? As teorias, elas deveriam representar, elas deveriam proporcionar a tomada de decisão do administrador considerando os diversos fatores. E aí, todos eles, né, a complexidade deles, e não somente a dimensão econômica ou a acumulação. E aí nós temos episódios recentes, né, que apesar da pandemia, nós não podemos nos furtar ou esquecer dos incidentes aqui em Minas Gerais com a mineração, né? E aí, o Trachtenberg e o Faria vão falar da questão da ideologia participacionista, que é justamente essa questão, essa discussão, né, muito louvada na reestruturação produtiva, de que com a descentralização produtiva, seria uma oportunidade do trabalhador ser mais proativo, mais participativo, o que na verdade não aconteceu. O que nós vemos foi a intensificação da exploração do trabalho. E aí, justamente extrapolando essa esfera material, né, mecânica, e desenvolvendo mecanismos para mobilizar justamente a subjetividade dos trabalhadores, né? E aí nós temos, na verdade, diversas questões que se refletem sobre isso. Inclusive, isso se reflete na discussão hoje em dia, se ou escolhemos a economia ou cuidar da saúde. Isso é totalmente inconcebível, né, em termos científicos. Aliás, os conceitos científicos, eles foram criados justamente para conferir
o desenvolvimento da vida, né? A manutenção da vida. Fazer com que a sociedade ela tivesse possibilidade ampliada, né, na qualidade de vida. E não fazer escolhas desse tipo. Então, quais os desafios, né, que nós temos aí no pós-pandemia? Na administração, são vários, né? Inclusive, já considerando essas críticas desses autores feitos ao campo da administração em específico, no tocante ao campo da administração. De se apropriar, a questão de se apropriar de conteúdos teóricos, aplicá-los de uma forma apolítica, totalmente despreocupado com a dimensão ética, social, né? Então, falando de um pouco mais especificamente, nós temos aí os desafios de repensar o modo como nós percebemos e organizamos a dimensão produtiva, justamente privilegiando a dimensão econômica, né? A dimensão lucrativa, a acumulação do capital. Isso não garante, isso não corresponde às necessidades sociais, né? E aí nós também um outro desafio é como vão ser feitas as análises de mudança de organização, as mudanças organizacionais, né, e de comunicação. Como que a pandemia, como que esse pós-pandemia, como nesse período, né, pós-pandemia, vai ser possível repensar as organizações, que problemas elas tiveram, essas organizações tiveram, e como fazer para enfrentá-los nesse período pós-pandemia, né? E como produzir essas mudanças, porque para vários setores produtivos, a mudança não é algo fácil. Então, outro grande desafio vai ser justamente pensar como elas foram impactadas com a pandemia e quais são as possibilidades de mudança a partir de então. Uma questão que é central, e que isso está latente no trabalho do Alves, é justamente as condições de trabalho. E aí nós temos duas vertentes que são totalmente políticas, né? Nós vamos utilizar o fenômeno pandemia Covid-19 para intensificar a exploração do trabalho, ou vamos concentrar, ou vamos ser capazes de produzir processos produtivos em que considerem a qualidade de vida também na esfera trabalhista, também na esfera produtiva, né? Esse vai ser um ponto. A pandemia não é um fenômeno que, per si, fará com que nós repensemos a forma de ver o mundo. É preciso refletir sobre o que já foi feito até então, para que a gente possa desnaturalizar os processos que são problemas sociais e para que a gente possa ser capaz de mudá-los, né? Então, e aí sim é uma mudança de fato, né? E a pandemia está aí para mostrar o quanto que as visões, a concepção individualizada, a centralidade na dimensão financeira da acumulação do capital, ela não corresponde, ela não atende à sociedade, né, aos anseios da sociedade, assim, de um modo geral. É claro que falar sempre em sociedade é algo muito complicado, porque na verdade a gente fala de um grupo muito amplo. Sociedade também é empresas, sociedade também são as universidades, são um grupo muito diverso. Então, falar de interesses sociais é um universo de possibilidades. E que muito dificilmente a gente vai estar falando de algo que atenda, que corresponda aos diversos interesses. Mas no século XXI, e com esse fenômeno, é impossível que a gente não considere repensar prioridades, né? O que é prioridade, a tomada de decisão, os processos de compreensão, de pesquisa, de ensino, que aí nós temos no campo da administração, né? O desenho organizacional também, ele vai ser um grande desafio, né, para se pensar essa questão mesmo aí, como a gente já discutiu, essa descentralização produtiva, ela apresentou limites muito sérios, né, e inclusive muito marcados no campo da saúde. Mas é claro que nós podemos pensar em diversos outros campos que também tiveram consequências drásticas por ter aderido amplamente a esse modelo descentralizado, né? E isso diz respeito à questão da dimensão do design organizacional, né? E a questão da formulação de estratégia, né?
o que é estratégia num pós-pandemia? Como é possível pensar estrategicamente as organizações? Esses são alguns dos desafios que nós temos no campo da administração e que são discussões, que são aí questões que a gente possa usar essas questões no sentido de desafiados, né? A repensar as teorias, os conceitos que nós temos acesso aí, e entendê-los e, quem sabe, propor novas possibilidades a partir de então. Aí eu deixo alguns autores, né, usados para essa discussão. Fiquem bem e acompanhem aí os novos vídeos que vão ser produzidos. Muito obrigada.